voltando um pouco no tempo, primeiro a ideia começou quando você chegou de São Paulo, né? Cheio de ideias, e aí já mandou uma mensagem, falou, Nath, tô cheio de ideia, vamos descer e bater um papo. E aí a gente desceu, eu, você e o Jonathan, e a gente começou a falar sobre aplicar a IA na Easy, você tinha chegado com algumas ideias do pessoal lá de São Paulo, e aí a gente começou a anotar vários projetos de IA que a gente queria colocar em prática, e aí nesse dia acabou que a gente chegou em um projeto que não seria de fato a área, mas aí depois a gente continuou as conversas e aí a gente pensou, não, uma IA que fosse especializada em gestão financeira geraria um impacto maior, né? Geraria um impacto maior nos nossos clientes, porque o nosso projeto inicial seria uma IA interna. E aí a gente começou a... E aí, assim, foi um ano de projeto quase, e metade desse tempo foi só a gente estudando, então a gente começou a pensar como é que a gente vai fazer para colocar todo o conhecimento que vocês têm da consultoria numa IA, porque a gente não queria que fosse algo que tem em todos os lugares, né? O diferencial da área seria que a gente teria todo aquele conhecimento, todo o jeito, tudo que a gente faz dentro da Easy para colocar nela. E super focado também numa solução para o cliente, né? Que foi o que você falou. A gente teve uma concepção, logo depois a gente falou, não, mas calma aí, o que a gente pode entregar de impacto para o cliente, né? Sim, exatamente. E a gente viu que é uma dor, né, dos nossos clientes hoje, e de ter uma informação de forma rápida, e a gente já tem o nosso dashboard, mas a gente pensou além disso, e aí por isso que a gente surgiu com a ideia da área. E a gente ficou pensando, então boa parte foi ali estudando como que a gente ia fazer, e assim, de fato a gente começou a colocar em prática no começo desse ano, e aí foram vários testes, construção, e aí a partir de um momento ali, uma chave virou e a área deslanchou. E aí é o que é hoje. Muito bem. É o que é, tá lançada e nossos clientes começam a visualizar ela agora? Segunda-feira da semana passada já lançou, então todos os nossos clientes já têm acesso. Bacana. Esses e os futuros também, né? Sim. Cara, e assim, uma coisa que a gente sempre falou muito internamente na concepção da área, no estudo, você citou agora, foi a visão que a gente teve dessa inteligência artificial tendo uma visão de solução de fato real para o nosso cliente, né? E aí eu acho até legal, talvez, o Drizzy comentar isso sobre, assim, qual é o impacto que você vê, né? Você que tem a visão de gestão dos nossos clientes, qual é o impacto real de uma inteligência artificial dentro do dia a dia do nosso cliente? Cara, então, assim, eu acho que o principal ponto é a velocidade da informação, né? Porque o empresário ele precisa tomar decisão o tempo todo dia, às vezes é de manhã, às vezes tomando café, às vezes no banheiro, o cara tem que tomar decisão, né? Então a gente primeiro pensa a solução do dashboard para trazer a informação de forma rápida, atualizada diariamente, mas o cara precisa mais às vezes do que só ver o número, né? Ele precisa ver o número para relacionar com algum outro, pegar alguma informação. Então acho que o principal ponto é a questão da velocidade, né? E ele conseguir relacionar as informações, né? Porque às vezes a gente quer relacionar um indicador com outro, ou um indicador com alguma outra informação que está num outro demonstrativo, a área faz isso, né? A gente pergunta e a área traz a resposta. Então, acho que esse é o principal valor que a gente atende, a principal dor que a gente vai atender com o cliente nesse sentido. Legal, legal. Para estrear todo mundo aqui da mesa. E aí, Jonathan, conta pra gente. O que foi o maior desafio aí na parte de operar, fazer essa área funcionar de fato no dia a dia? Olha, a parte mais difícil foi, de fato, a técnica ali, a parte mais... o código de fato dela ali, né? Porque como eles dois falaram, o mais difícil não era de fato construir uma IA, era a gente conseguir fazer com que a IA tivesse o nosso conhecimento. Era a gente passar tudo que a gente sabe, todos os conhecimentos dos coordenadores, da gestão em si para dentro dela. Então, a parte da IA, assim, modestamente, foi a parte mais fácil dentro do projeto todo. O mais complicado foi, de fato, a gente conseguir não só que ela tivesse conhecimento, mas que ela passasse esse conhecimento da forma que a gente passa. Porque teve alguns momentos que a gente via que ela claramente sabia as coisas do jeito que a gente queria que ela soubesse, mas ela não passava ainda a visão dela da mesma forma que a gente queria, que são igual os coordenadores. Isso é um ponto interessante, porque assim, acho que boa parte da minha atuação foi nesse sentido, né? Da gente perguntar, ver como que ela respondia, e falar, cara, não é assim que a gente responde como consultor. Então, um exemplo bobo é custo variável. A gente perguntava o custo variável, ela trazia o valor do custo variável. Cara, tem que trazer o percentual. Tem que trazer o valor e o percentual. Então, a gente começou a deixar ela mais com cara de um consultor mesmo conversando com ela, né, com o cliente. Cara, isso é muito legal, né? Porque a gente para pra pensar. Eu tive esse insight agora, né? Nem tinha pensado nisso.
Mas muita gente tem a sensação de que uma inteligência artificial já sabe as coisas, né? Tipo assim, já sabe ou busca de uma fonte, mas a gente fez a inteligência artificial, na verdade, facilitar o nosso conhecimento chegar na ponta do cliente, óbvio, usando os dados e informações dos clientes, né? Então, cara, como é que funciona essa parte de treinamento? Não sei, Nath ou Jonathan, como é que funciona essa parte de treinamento da IA? Porque eu achei massa isso aí. Então, no início, o que a gente gastou boa parte ali do ano passado foi justamente criando esse conteúdo nosso, né? Então, o Drizzy teve uma participação muito grande nisso, que foi, de fato, a gente gerar vários documentos gigantes, sobre o que é um fluxo de caixa, sobre o que é uma DRE, conceitos financeiros, indicadores. Então, foi, de fato, a gente criando todo um conteúdo com a nossa visão daquilo ali, e a gente passava para ela, assim, sem entrar muito adentro, mas por forma de texto mesmo. Ela conseguia interpretar muito bem os textos, porque o objetivo dela é interpretar o que está escrito, né? Então, ela conseguia interpretar aquilo ali, ela salvava aquilo dentro do conteúdo dela, e quando a gente passa alguma pergunta para ela, ela já sabe aonde buscar dentro daquele conteúdo que a gente criou. Então, a gente tem meio que uma Wikipédia nossa, vamos dizer assim, que ela sabe aonde buscar dentro dos nossos documentos. Então, essa é a forma mais fácil de a gente conseguir passar o nosso conteúdo para ela, né? Massa. E aí a gente sempre busca os dados do próprio banco de dados do cliente que a gente tem dentro da tecnologia, né, Nath? Isso. E a gente não queria que fosse uma IA generalista, que ela buscasse aquele conceito que tem, que no Google você pesquisa e ali tá ali também. Mas a gente queria, de fato, isso, né? Que fosse da nossa forma. Por exemplo, ela perguntou sobre o fluxo de caixa. A gente queria que ela trouxesse o conceito do fluxo de caixa dentro do contexto da Easy. E aí, por isso que surgiu a ideia. A gente gerou vários documentos divididos por temas. Então, tem um documento lá extenso que a gente foi desenvolvendo ao longo do ano sobre o fluxo de caixa, outro sobre DRE, como que é a nossa estrutura da DRE, como que são separadas as categorias dentro do fluxo de caixa. Então, a gente foi colocando tudo aquilo ali, dividido por temas. E aí, ela passa ali, lê todo aquele documento, toda aquela base de conhecimento que ela tem. E isso também conciliando com a questão dos feedbacks. Então, a gente foi usando muito a área. Toda semana a gente ia usando, dando feedback. Essa resposta tá boa, essa aqui tá ruim. Então, isso também faz parte do treinamento, vai orientando ela para chegar numa resposta, num conteúdo legal ali para cada tipo de pergunta. Massa. Eu acho que uma dúvida que eu teria como cliente da Easy, uma das primeiras, eu acho, seria assim, mas como é que ela vai pegar os meus números para responder sobre a minha empresa? Porque a área não vai responder só assim coisas genéricas de como funciona o fluxo, vai responder assim, cara, o número da sua empresa é esse, o indicador X da sua empresa, o ponto de equilíbrio é tanto. Como é que a área vai buscar essa informação no cliente? Primeiro, ela interpreta a sua pergunta, então ela vai ver se, de fato, ela é uma pergunta só conceitual ou se ela vai precisar dos dados, né? Se ela for só conceitual, ela passa ali pela base que ela tem, aquela base de conhecimento, e interpreta e traz uma resposta para o cliente. Quando tem dados envolvidos, ela tem acesso ao banco de dados desse cliente, e apenas desse cliente, para deixar claro. E aí ela interpreta a pergunta, ela sabe exatamente qual o dado que ela tem que buscar lá na nossa base. Então, na nossa base vão ter todos os dados daquele cliente. E aí ela pega aquele valor e, de novo, ela traz aquele valor, coloca no contexto da pergunta e gera uma resposta elaborada para o cliente. Legal. Então, ela busca num banco específico que a gente tem de cada cliente e de uma maneira isolada por segurança, né? Isso. Nossa, legal. E quais outros aspectos, assim? Esse é um ponto interessante também. Que outros aspectos a gente tem dentro da nossa tecnologia para garantir essa segurança da usabilidade da inteligência artificial? A gente treinou bastante nessa parte para como é um banco unificado, era uma preocupação já logo de início que ninguém conseguisse ter acesso a outro dado de outro cliente. Então, a gente foi pensando bastante nisso. A gente colocou várias etapas ali de segurança, né, Jonathan? Então, se você chegar e perguntar qual a receita do cliente tal, ele não vai trazer, ele vai falar, a sua receita é tal, porque não vai ter acesso a outro dado que não seja o seu. Então, foi uma preocupação logo de início. A gente também utiliza algumas ferramentas do Google, então, que eles já têm, né, a própria Google já tem as ferramentas de segurança deles. Então, essa questão dos dados já foi uma preocupação logo de início. Legal.